Colocar em pé, para nós lermos a palavra do Senhor, aquilo que Deus tem para ministrar nessa noite. Estarei falando durante 7 semanas, se Deus assim o permitir, a respeito da nossa família no altar do Senhor. Amém? Glória a Deus. E hoje quero tratar com vocês aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que está escrito no livro de Atos, capítulo 16. Do versículo 16 ao versículo 34. Atos 16, 16. A palavra do Senhor diz assim, 16. Certo dia, dirigindo-nos para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro, ou espírito de adivinhação. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que nós, romanos, somos proibidos de aceitar ou praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que suas roupas fossem arrancadas e eles açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, lançou-os no cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Paulo, porém, gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Em seguida pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então levou-os para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com toda a sua família alegrou-se muito por haver crido em Deus. Aleluia. Até aí. Amém? Vamos orar. Pai Santo, oramos diante da Tua presença, a Ti pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Eu estou aqui à frente como um instrumento em Tuas mãos para ministrar essa palavra, mas peço que o Senhor esteja falando simultaneamente em cada coração, ao íntimo de cada pessoa, e ali a Tua palavra possa encontrar lugar para ser produtiva e para frutificar na vida de cada um dos que estão aqui nessa noite, ou daqueles que ouvirão a Tua palavra posteriormente pelo vídeo. Pedimos que o Senhor fale, ministre, meu Senhor, e que a Tua presença seja manifesta neste lugar, por poder da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se sentar, meus queridos.
Aleluia. O tema da mensagem dessa noite é o terremoto de Deus. E eu peço que você preste bem atenção naquilo que o Senhor estará falando ao seu coração. Em algum momento dessa mensagem, Deus falará com você. E se você estiver atento, você deve falar para si mesmo: este é o ponto que o Senhor falou ao meu coração. Amém? Meus queridos, nós queremos que os nossos familiares sejam salvos. Amém? Nós queremos ver casamentos sendo restaurados. Amém? Nós queremos ver filhos se convertendo, pais se convertendo, realmente chegando ao Senhor. E o intuito realmente é que o Senhor esteja fazendo uma grande obra em cada família aqui representada. Quero começar essa mensagem dizendo que há terremotos que não vêm de Deus e terremotos que vêm de Deus. Os homens muitas vezes podem provocar terremotos. Muitas bombas atômicas já foram explodidas no subsolo. E ali eles faziam buracos bem profundos, explodiam para ver o poder de reação. E ali, até lugares distantes, sentiam um tremor fabricado por esses terremotos, por essas grandes bombas. Mas eu quero dizer que Deus também tem a sua forma de terremoto. E a Bíblia nos diz que quando Jesus morreu e deu o brado ali na cruz do Calvário, houve um grande terremoto. E os mortos, alguns dos mortos que haviam morrido ali no cemitério de Jerusalém, ressuscitaram naquele momento como um dos sinais do poder da morte do Senhor Jesus. Que enquanto ele estava passando pela porta da morte, ele estava liberando pessoas para serem ressuscitadas. A Bíblia nos diz também que logo após o momento em que os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, numa segunda ocasião, eles pediram, depois de açoitados, alguns deles, pediram autoridade para poder falar no nome de Jesus, para poder pregar no nome de Jesus, e que o Senhor os enchesse do seu poder. E o que aconteceu? A Bíblia diz que houve um terremoto naquele lugar, tremeu o lugar em que eles estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz nessa ocasião também, a respeito de Paulo e Silas, naquela prisão em Filipos, no subsolo, eles estavam lá, e apesar das suas costas estarem partidas ali pelos açoites, no entanto, a Bíblia diz que eles oravam e cantavam louvores ao Senhor. E aí houve um grande terremoto e chacoalhou toda aquela prisão. E eu quero falar um pouco a respeito de como o terremoto de Deus abala as estruturas, mas não é para destruição, é para mudança de fase. Mudanças de fases. Aleluia. A Bíblia está nos contando, só para nós nos situarmos naquilo que o texto está falando. Paulo, antes dele ir para a cidade de Filipos, onde aconteceu esse episódio, Paulo estava tentando ir para uma outra região, mas a Bíblia diz que ele estava tentando ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E aí depois ele continuou insistindo, talvez não seja para Bitínia, mas ele desceu para Troade, e ali em Troade, a Bíblia diz que ele teve um sonho à noite. E esse sonho, na realidade, foi uma visão de Deus durante a noite, porque tem sonhos que são proféticos. E esse foi um sonho, em que Deus estava falando com ele. Apareceu um jovem macedônio e disse: passe na Macedônia e ajude-nos. A Macedônia era uma região que tinha várias cidades. Então, quando amanheceu o dia, Paulo disse: eu já tenho a direção que Deus quer. Então eu quero que você pegue esse primeiro ponto. Paulo não estava indo em qualquer direção, mas estava indo na direção que ele recebeu de Jesus. O Espírito do Senhor Jesus havia dito para que ele descesse a Macedônia, realmente naquela região, e ali pregasse o Evangelho. Então ele foi sob a direção do Senhor. E muitos de nós achamos que quando é a direção de Deus, tudo dá certo. É a direção de Deus, amém, tudo deu certo. Não, eu quero dizer para vocês que há muitas coisas que acontecem que não são direção de Deus e dão certo. E são essas coisas que nos enganam. Se for de Deus vai dar certo, se for do diabo vai dar errado. E não. Olha o que acontece.
A Bíblia está dizendo aqui que eles foram na direção do Senhor, e quando chegaram ali em Filipos, a primeira cidade da Macedônia, nessa situação eles foram até a beira do rio, e ali procuraram um lugar sossegado para orar. Ele, Paulo e a sua equipe missionária. Então eles vão um dia ali, encontram uma mulher chamada Lídia. Lídia era uma mulher, de certa forma, um tanto rica. Ela vendia púrpura e provavelmente tecidos, cor púrpura, que era ali o que nós chamamos hoje de roxo, mas era um tecido que era muito caro. Apenas os reis e as pessoas de maior valor aquisitivo que podiam ter uma roupa dessa cor. Diferente de hoje, que você pode ter roupas de todas as cores. Mas naquela época, não vou falar muito a respeito disso, mas eles não tinham todos os recursos para fazer todas as cores. E essa mulher estava ali com outras mulheres na beira do rio. E naquele momento, a Bíblia diz que Paulo aproveita da ocasião, eles foram lá para orar, mas enquanto aquelas mulheres, eles pregam o evangelho e Lídia se converte. E a Bíblia diz que ela se converteu e ela levou Paulo para a casa dela, e Silas e a sua equipe missionária. Lucas está escrevendo Atos dos Apóstolos, ele estava junto, porque ele diz, nós fomos. Então ele estava no meio também, embora ele não fale o seu nome, não mencione o seu nome, mas ele usa na primeira pessoa do plural, dizendo que ele estava junto. Amém? E quando isso acontece, a família de Lídia também se converte ao Senhor. A primeira família da Macedônia que se converte é a família de Lídia, ela e sua família. E por que isso aconteceu? Porque Lídia, ela teve uma postura de liderança espiritual. E ela disse, eu não vou ficar com o evangelho só para mim, eu quero que esse evangelho chegue lá na minha casa. E ela falou, vocês vão precisar pousar na minha casa. E Paulo e Silas e os demais disseram, não, a gente não pode, nós estamos com uma agenda lotada, isso aí eu estou falando nas entrelinhas, e a gente não pode, a gente tem outras coisas aí. Não, se vocês julgam que realmente eu tenho que crescer em Cristo, vocês devem pegar o evangelho lá na minha casa. Mas a gente não pode, a gente já tinha coisa para fazer. Não. Não é assim, vocês chegaram aqui e falaram de Jesus, e eu não vou deixar os meus familiares sem uma resposta de Deus também. Eu quero que a mesma comida que eu comi, a minha família coma também. Amém? O Senhor vai estar falando com você ao longo dessa mensagem. Preste bem atenção. E se você está comendo uma comida que está te fazendo bem, uma comida do céu, uma comida que vem do trono de Deus para a tua vida, desejo mesmo no teu coração que os seus familiares também comam dessa mesma comida. E foi isso que Lídia fez. Ela se converte. E ali começa a acontecer, a primeira igreja acontece numa família. Olha que coisa linda. Uma família que se converte ao Senhor. E aí depois vem o texto que nós lemos. E Paulo e Silas continuaram indo à beira daquele rio, que acharam um lugar de oração, para continuar a orar. E cada vez que eles iam lá, uma moça com espírito de adivinhação chegava até eles ali e começava a gritar bem alto. Esses homens são servos do Deus vivo, e eles nos pregam, e eles estão nos pregando a palavra de Deus, o caminho da salvação. E é uma coisa muito interessante, porque embora o diabo é o pai da mentira, meus queridos, mas nem sempre ele fala mentira. Porque quando ele fala a verdade, ele tem uma má intenção por trás de falar a verdade. E essa mulher estava querendo se aproximar do lugar de oração deles para tentar atrapalhar. Quem sabe ela gritando bem alto, que eles são servos do Deus vivo e anunciam o caminho da salvação, talvez eles a convidassem, dizendo, vamos chegar lá, mas a mulher estava possessa por um espírito demoníaco. Esse espírito adivinhava o que as pessoas tinham no bolso, ele adivinhava o que as pessoas tinham acontecido com elas, e revelava para ela, e de certa forma, todas as pessoas que ela, de certa forma, adivinhava, pagavam para ela, e ela dava o lucro para os senhores dela. E quando isso acontece, meus queridos, sucessivamente, durante vários dias, Paulo percebendo, porque Paulo tinha um dom do Espírito Santo, que se chama discernimento espiritual. E ele diz, ela está falando
do Deus Altíssimo, está dizendo que nós somos servos de Deus e que nós estamos anunciando a salvação, mas no entanto é um espírito demoníaco que está falando. Será, Paulo? É a certeza. E aí passa um dia, no outro dia a moça vem de novo, passa uma segunda oportunidade, mas chega uma hora que Paulo, irmãos, ele é meio esquentado também, ele diz assim, hoje não. Hoje vai acabar com isso. Em nome de Jesus Cristo, o espírito demoníaco saia dessa mulher. E no mesmo instante, o espírito de adivinhação saiu dela. E a mulher não conseguia mais adivinhar. Quando seus senhores perceberam que a sua fonte de lucro havia secado, eles ficam muito nervosos e eles pegam Paulo e Silas e os arrastam até a praça pública, chamam os magistrados da cidade, começam a inventar algumas coisas. Eles estão trazendo novos costumes, novas práticas que nós romanos não aceitamos, porque é uma região cuja cidadania daquele lugar era romana, e o que acontece é que eles são açoitados em praça pública e eles são levados para a cadeia. Havia um problema aqui. Paulo, pelo menos Paulo, nós sabemos disso, ele era cidadão romano também. Ele era cidadão romano e Tarso, da Sicília, onde ele nasceu, era uma cidade sob jurisdição romana. E um cidadão romano não pode ser açoitado e não pode ser preso sem um julgamento que lhe dê direito a um advogado. E pularam essas etapas, fizeram um julgamento, ou melhor, fizeram uma prisão totalmente injusta, bateram neles ali, açoitaram e os prenderam. E a ordem foi, nós queremos dar uma lição nesses homens. E prenda-os lá na parte inferior do cárcere. E prenda-os no tronco. E eles estavam ali com as costas todas machucadas, ensanguentadas. Estavam com seus pés presos no tronco. Mas o que a palavra do Senhor está dizendo é que a postura de Paulo e Silas foi muito interessante. E aqui tem um outro ponto que Deus pode estar querendo falar com você. Talvez você tenha o hábito da reclamação quando alguma coisa não dá certo com você. Mas o que a Bíblia diz é que Paulo e Silas oravam e glorificavam a Deus, cantando canções de louvor ao Senhor. Não tinha mais o que fazer, já estavam presos, amados. E eles dizem, o que nós vamos fazer? Vamos cantar, vamos orar. E eles oravam, Senhor nosso Deus, nós te damos graças, nós louvamos o teu nome, que o teu nome seja glorificado, seja exaltado. Estavam orando, aí eles paravam um pouco a oração e começavam a cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Estou inventando, tá? Minha cabeça, mas eles estavam cantando alguma coisa. Quão grande és tu. E aí eles louvavam ao Senhor e todos os presos ouvindo. Quem são esses malucos? De onde eles vieram? E ninguém sabia falar direito o que era. O carcereiro sabia mais ou menos da história, porque ele passaram para ele a ordem e de onde eles eram e o que tinha acontecido. E você pensa que os vergões, as marcas dos açoites, os impediram de louvar e glorificar a Deus? Não. Aqui tem um ponto muito importante, uma chave de vitória nesse ponto que eu quero que você entenda. Meus amados, nada pode impedir o teu louvor a não ser você mesmo. O diabo não pode impedir, as tempestades não podem impedir, as cadeias não podem impedir, as injustiças dessa vida não podem impedir o teu louvor, a tua glorificação a Deus. E a isso a Bíblia chama de sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o nome do Senhor Jesus. Mas eu quero dizer aqui um ponto muito importante. Se eles estavam na direção de Deus, haviam recebido uma visão de Deus para pregar o Evangelho na Macedônia, por que Deus deixou que eles fossem presos? Por que Deus permitiu que eles fossem açoitados? Então nem tudo que dá errado, ou melhor, nem tudo que dá certo vem de Deus, porque aqui deu alguma coisa errada. Eles podiam ter falado, nós estávamos bem, já havíamos ganhado uma família para Jesus, e no entanto agora a gente está preso na cadeia, longe das nossas famílias, longe de todos os recursos, com um julgamento injusto. Onde está Deus? Talvez qualquer um de nós pensasse. Nós não estamos na direção de Deus. Amados,
quando nós estamos caminhando na direção que Deus deu, ainda que algumas coisas deem errada, Deus tem um propósito maior em cima dessas coisas. E é interessante, porque Deus age, Ele se responsabiliza quando nós estamos andando na visão de Deus. Quando nós estamos na nossa própria visão, Deus não tem nenhuma responsabilidade em nos acudir. Mas quando nós estamos andando pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, quando nós estamos andando no caminho que o Espírito Santo deu como direção, quando nós estamos caminhando na direção que vem do céu, o Senhor diz: eu vou deixar que algumas coisas aconteçam, mas eu vou intervir. E a intervenção de Deus é maravilhosa, porque olha o que acontece aqui. Eu creio que eles estavam cantando pela fé, irmãos. Não estavam cantando porque a alma deles estava cheia de gratidão a Deus naquele momento. Eu não creio que eles estavam cantando simplesmente porque estavam felizes. Eles não estavam cantando porque estavam apaixonados por Jesus. Eles estavam cantando porque eles estavam dizendo pela fé: eu não sei como, mas eu sei que Deus está no controle da situação. Eu não estou vendo nada, mas eu sei, nós sabemos que Deus está no controle da situação. Então vamos louvar. Aleluia. Você é capaz de fazer isso no meio de uma tribulação? Aleluia, no meio do momento em que o sol deveria estar brilhando, mas as densas nuvens estão cobrindo a sua cabeça, você é capaz de glorificar a Deus quando as coisas não vão bem? Eu queria que você soubesse que muitas vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam, porque Deus quer ver quem você é de verdade, quando nós somos espremidos. Você sabia que para saber a respeito do que tem dentro da laranja, ela precisa ser espremida, o que tem dentro do limão, ele precisa ser espremido, e assim por diante, porque o conteúdo precisa ser espremido para que venha para fora e se saiba o seu sabor. Assim também Deus permite que nós sejamos espremidos em algumas situações, para que venha para fora aquilo que está dentro do nosso coração de verdade. Você está entendendo? Deus se desagrada do murmúrio. Nós podemos reclamar para Deus as coisas que não vão bem? Sim, podemos reclamar: Deus, eu não estou me sentindo bem, Deus, eu estou triste. Não é pecado falar isso. Não é pecado falar para Deus como está o seu coração. Mas você não pode ficar só nisso, na sua oração. Porque essa é uma oração de desabafo, mas ela não produz nada além disso. A oração que vai produzir efeito é a oração da fé. A Bíblia diz que a oração da fé salvará o enfermo. A oração da fé, meus queridos, quando ela é feita, quando ela é pronunciada, ela vai trazer efeitos poderosos. Mas pode haver a oração do lamento e do murmúrio? Sim, pode. Mas elas não têm o poder da oração da fé. E nessa situação, eles aplicaram a oração da fé. Eles aplicaram louvor pela fé. Estavam glorificando a Deus. E a Bíblia diz o quê? Que por volta da meia-noite. Isso aqui é muito lindo. Por volta da meia-noite. Por volta da meia-noite. Houve um terremoto. Talvez você diga no seu coração. Guarde essa palavra também no seu coração. Parece que está tarde e Deus ainda não agiu. Parece que passou da hora e Deus ainda não fez nada. Por que Deus deixa para agir no último minuto antes da meia-noite? Porque Ele é o Senhor do tempo. Deus não é um Deus desesperado, Ele está no controle da situação. E Deus pode permitir, aleluia, que no último segundo da meia-noite Ele faça o seu terremoto vir e mudar a circunstância, porque a meia-noite para os romanos mudava o dia. Diferente dos judeus que mudava às 6 horas da tarde, para os romanos o dia mudava ali por volta da meia-noite. E nós temos esse costume até hoje, e esse costume vem dos romanos, de que a mudança do nosso dia se dá pela meia-noite. Isso quer dizer que para aqueles homens que eram romanos, sob jurisdição romana, estava querendo dizer que ali no último minuto do dia, no último minuto da esperança, no último minuto daquela situação, Deus estava interagindo com aqueles homens de fé.
Deus pode fazer o mesmo na minha vida e na sua vida. Muitas vezes Deus vai agir na nossa vida aos 45 minutos do segundo tempo, quando a gente não espera mais uma mudança, não espera alguma coisa, é ali que muitas vezes Deus chega e age. Porque Deus é um Deus cheio de surpresas. Deus é um Deus que realmente, Ele sonda os nossos corações. Deus é um Deus, prestem atenção em mim, porque, queridos, por favor. Deus é um Deus que Ele age no meio da sua igreja, Ele age no meio das nossas vidas, e Deus espera e conta realmente com o momento em que nós vamos buscá-lo. Nós devemos aprender a buscar a Deus nos momentos de bonança. Sabe por que Paulo e Silas estavam louvando a Deus com as costas partidas? Eu disse que foi uma atitude de fé, mas não foi só uma atitude de fé. Foi porque eles tinham o hábito de orar e louvar ao Senhor, independente de qualquer circunstância. E sabe aquilo que nós cantamos aqui? Louve minha alma ao Senhor, e tudo quanto em mim bendiga o seu santo nome. Salmo 103 fala a respeito disso. Era o que Paulo praticava. Todo momento, fossem dias de paz, dias de guerra, ele estava falando para a sua alma: louve ao Senhor, e tudo quanto em mim bendiga o seu nome. E o que aconteceu foi que nos momentos de aflição, ele estava treinado para fazê-lo. Se o crente não ora, não busca a presença do Senhor nos dias de paz, meus queridos, nos dias de guerra ele não tem a prática. Nos dias da calamidade, ele não sabe como agir, ele desespera. Aí, ele vai procurar, no depósito de fé do coração dele, como que ele vai agir, ele não sabe como agir, ele pede a oração para os outros, porque ele não praticou. E é muito importante que todos os filhos de Deus, todos os crentes tenham um hábito de oração diário, de louvar ao Senhor, buscar a sua presença, se fortalecer em espírito a cada dia. Esse fortalecimento, no dia que tudo vai bem, você não vai precisar dessa força extraordinária de Deus. Mas no dia que as coisas não vão bem, é naquele dia que tudo aquilo que você foi poupando, tudo aquilo que você foi ajuntando na sua vida espiritual, você vai fazer uso durante os dias maus. Está entendendo? Muitos de nós levantamos-nos afobados e vamos para o nosso serviço, para a escola. E a gente vai atropelando as coisas, depois vê o que acontece. Não. Antes de eu sair da minha casa, eu tenho que ter o meu momento a sós com Deus. Por essa prática, foi que Paulo louvou durante os momentos da sua aflição, junto com Silas. Por quê? Porque eles já procuravam um lugar em Filipos de oração, porque eles eram homens de oração. Amém? E homens de oração têm crédito com Deus. Mulheres de oração têm crédito com Deus. Jovens, adolescentes e crianças de oração têm crédito com Deus. Você diz: pastor, como você está falando um negócio desse? Sim. São práticas diárias que nós vamos ajuntando experiências com Deus. Porque a Bíblia diz, e é baseado nisso que eu quero que você entenda, como as nossas orações vão se somando, que todas as nossas lágrimas estão diante do Senhor em memorial, diante do seu trono, diante da sua presença. Então Deus sabe das nossas orações, e então veio um terremoto. E o que é esse terremoto? A presença do Senhor foi se enchendo, enchendo o ambiente onde eles estavam reunidos. E de repente Deus se sentiu muito à vontade para chacoalhar as estruturas daquele lugar. Mas não caiu uma pedra na cabeça de ninguém. Foi um terremoto grande, violento. Chacoalhou todos eles ali, todos os presos ficaram assustados com aquele terremoto. Mas sabe qual foi o efeito que esse terremoto deu? Não foi que as portas das cadeias caíram, pedras caíram e machucaram as pessoas soterradas ali. Não. O terremoto de Deus é um terremoto controlado. É um terremoto realmente que vem para edificar, para fazer diferença e mudar estruturas. E o que acontece é que as portas das cadeias se abrem.
Elas estavam trancadas, mas elas se abrem nesse terremoto. E os troncos ali que estavam prendendo os pés dos presos, e as cadeias, as algemas que estavam prendendo os presos, todas elas foram abertas naquele momento. Todas as portas das cadeias, não só as algemas que estavam ali em volta de Paulo, mas a Bíblia diz que todos eles foram libertos naquele momento. Só que os presos estavam tão assustados, primeiramente com o louvor de Paulo e Silas, e depois com o terremoto, que eles não saíram do lugar, eles ficaram ali, talvez num cantinho da cela, falando: o que está acontecendo nesse lugar? A presença do Senhor se apresentou de uma forma poderosa. E aqui eu quero que você pegue outro ponto muito importante da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A presença do Senhor é gloriosa, mas a manifestação da sua presença deve ser buscada também. A presença e a manifestação da sua presença, que é o poder. Manifestação do poder, ou força do seu poder. E aqui então, o sinal, houve um sinal. Jesus não falou desse sinal: em meu nome expulsarão demônios e passarão por terremotos sobrenaturais. Não, mas aconteceu, porque Deus é um Deus de sinais, e Ele pode inventar um sinal no dia de hoje. Deus pode fazer coisas grandes que a gente ainda não viu. Os sinais são placas que apontam para o poder de Deus, para o nome glorioso do Senhor Jesus. Então, ali naquele momento, o carcereiro, e toda a cadeia estava sob responsabilidade desse carcereiro, e havia uma lei romana, que dizia que se um preso fugisse, o soldado responsável pagaria com a sua própria vida. Então, no caso, se houvesse mais soldados naquela cadeia, e fossem 10 prisioneiros que fugissem, 10 soldados pagariam com a sua própria vida, e o carcereiro seria o primeiro deles. Então, o carcereiro estava dormindo. Olha que coisa legal. Paulo e Silas cantando e orando, e o carcereiro, chegou um momento ali, o cansaço, perto da meia-noite, ele cochilou, dormiu. Aleluia. Você já dormiu num culto? Aleluia. Daqui de cima dá para ver tudo, né? Aleluia. Então deixa eu dizer uma coisa para você, só um parêntese que eu estou abrindo, que quando eu começo, fale para o seu irmão tal coisa, irmão, é porque tem gente dormindo no culto. Principalmente quando eu falo cutuque o seu irmão, é porque está dormindo mesmo, né? Não está sendo qualquer sono, é um sono forte mesmo. Então tem gente que fala assim: pastor, que você tem essa mania de falar? Eu tenho a mania de tentar acordar os que estão dormindo. Mas o carcereiro dormiu também, ninguém é de ferro, ele dormiu. Aleluia. E o que acontece, amados, é que quando ele desperta com o terremoto que chacoalhou ele, deve ter caído da sua cadeira a hora que chacoalhou tudo, e ele acorda e ele vê as portas, não havia luz suficiente, ele vê as portas, o vulto das portas abertas. Ele disse: eu perdi alguma coisa, vai ver que os prisioneiros já passaram todos por mim, já foram embora, e eu vou ser morto. Eu vou ser morto porque eu deixei eles fugir. E ele já pega a sua espada, ele desembanha a sua espada, ele tira da bainha, e eles tinham uma prática ali de se atirar sobre a espada para se matar quando queriam se suicidar. E ele se prepara para fazer isso, e Paulo está vendo, dava para ele ver, e ele grita para aquele carcereiro: não faça isso, não tire a sua vida, todos nós estamos aqui, não fugiu ninguém. E o homem então pede luz para alguém lá, ele fala: providencia aí para mim uma lamparina. E ele vai até Paulo e Silas, onde eles estavam, trêmulo, e ele fala: o que está acontecendo nesse lugar? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Sabiam que eles eram homens de Deus, eles não eram prisioneiros, criminosos, queridos, eles eram homens de Deus que estavam injustiçados naquela cadeia. E a santidade do Senhor caiu sobre aquele lugar, sua glória caiu sobre aquele lugar,
Aquele homem sabia que a presença de Deus estava naqueles dois homens que estavam presos. E o carcereiro pergunta para eles: o que eu devo fazer para ser salvo? E vem o famoso versículo de Atos 16:31: creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Tu e a tua casa, o que quer dizer? Quer dizer, você vai ser a porta de abertura para levar a salvação para dentro da sua casa. E aquele carcereiro, então, ele deixa a cadeia aos cuidados de alguém ali. Provavelmente ele morava do lado da cadeia, porque a Bíblia diz ali que ele foi até a sua casa ali, deveria ser do lado. E ali então ele acorda a sua família e diz: vocês não sabem o que aconteceu. Acorda seus filhos, diz: esses homens são homens de Deus. Conta para eles o que aconteceu. E fala: e agora eles vão falar para a gente o que a gente tem que fazer para ser salvo. E Paulo e Silas então, irmãos, eu fico pensando, que hora da madrugada era? Se foi meia-noite que aconteceu o terremoto, era já madrugada. E ele leva ali Paulo e Silas e diz para eles: falem aí o que vocês têm para falar, fala desse negócio aí que vocês vieram para falar, conta desse Deus de vocês, o que é isso? E até então, o carcereiro não sabia sobre Jesus. A família dele não tinha ouvido falar sobre Jesus. Mas ao contar o que tinha acontecido ali, sua família ficou atônita naquele momento. Então Paulo e Silas aproveitam a oportunidade, fala sobre Jesus ali, e naquela madrugada a sua família toda é batizada. Eles são batizados ali para a glória de Deus, receberam Jesus como Salvador, e aí então limparam as feridas, o sangue nas costas dos dois, fizeram ali, passaram ali algum material curativo ali nas costas dele, porque estavam com as costas abertas pelos ferimentos, e preparam uma refeição digna para eles. Perto do amanhecer do dia, eles comem ali, ficam confortados. Então, aleluia, aquela família é a segunda família que vem para a salvação agora daquela cidade. Primeira família, a família de Lídia, e agora a segunda família, nós não sabemos o nome desse homem, mas a segunda família foi a família do carcereiro, que ela recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Amados, isso é maravilhoso, porque Deus pode aproveitar de uma situação horrível para fazer coisas grandiosas. E eu quero falar para vocês sobre liderança espiritual. Liderança espiritual é algo que muitas famílias precisam desenvolver, uma liderança espiritual. Normalmente essa liderança cabe ao pai de família, mas há pais de família que não são convertidos. Então essa liderança recai sobre a mãe da família. Mas há famílias que a mãe também não é convertida. Então essa liderança espiritual recai sobre o filho que se converteu. E esse filho que se converteu, ele tem uma responsabilidade de levar o nome de Jesus, o Evangelho de Jesus, a intercessão e o pedido de que sua família seja salvo, baseado no princípio: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Leve aquilo que você recebeu e tem recebido do conteúdo espiritual para dentro da sua família. É intercessões. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Aleluia. Nós assistimos um filme que se chama Quarto de Guerra. E é um filme tremendo. Quem não assistiu, assista. E nesse filme, meus queridos, a história de uma mulher mais velha, ela ensina uma mulher mais nova a orar e entrar na presença do Senhor. O casamento dela estava destruído. Mas essa mulher mais velha, ela começa a discipular a mais nova e ensina para ela como entrar na presença do Senhor, como entrar em intercessão pela sua família. Como ali, ela faz um lugarzinho ali no closet dela, ela faz um lugar ali que ela separa, tira todas as roupas, tudo que estava naquele lugar, e ela diz: aqui vai ser o meu quarto de guerra, é o lugar onde eu vou entrar em guerra pela minha família. E é maravilhoso. Depois no filme vai falar a respeito, eu não vou falar o resto do filme, mas eu ouvi um testemunho, ontem ou antes de ontem, não sei, eu ouvi um testemunho de uma mãe que estava orando pelo filho. E o filho não sabia que a mãe orava por ele, mas a mãe estava sempre orando pelo seu filho para que ele se convertesse. E ele cada vez mais distante do Senhor. Em um determinado momento, o Espírito Santo começa a tocar no coração dele. Então, o Espírito Santo fala para ele: vai lá,
Ali ao lado do quarto havia um closet também, onde guardavam as roupas lá, os calçados, todas as coisas. Falou assim, entra aí. E ele entrou e ali dentro tinha um monte de cartinha escrita na parede, adesivadas ali na parede. E ele viu que várias delas eram cartas que a mãe dele escrevia para Jesus e estava falando do filho, para que ele se convertesse, para que ele fosse transformado. Ele estava distante do Senhor. E quando ele começa a ler aquelas cartas e ver aquilo que a mãe dele tinha dentro do coração, e quanto ela chorava pelo seu filho, naquele momento ele se comoveu, dizendo: o que eu estou fazendo da minha vida, porque eu estou tão distante do Senhor? Meus queridos, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. O que acontece é que muitos familiares desistem da sua família, dizendo: ele não quer mesmo. Meus queridos, é um ambiente de guerra, e nós devemos entrar nessa guerra. Muitas vezes tem um local estratégico para nós entrarmos em oração, dizendo: Senhor, eu quero o meu pai na tua presença, eu quero a minha mãe na tua presença, eu quero os meus filhos na tua presença. O Senhor está disposto a fazer um terremoto, também poderoso da sua parte. Aqueles que o buscam em espírito e em verdade, louvam o seu nome e intercedem. Deus está disposto a fazer grandes coisas nos dias atuais, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, nos dias de Paulo, Ele é o mesmo hoje, nos nossos dias, e será o mesmo eternamente. Eu quero que você entenda que há poder no nome de Jesus, como nós cantamos aqui nessa noite, para cadeias quebrar, para abrir as portas das cadeias realmente e libertar os cativos. Às vezes, meus queridos, a resposta das nossas orações está no mundo espiritual, porque é ali que nós devemos entrar pelos nossos entes queridos, e é ali que nós devemos entrar para que eles tenham seus olhos abertos, para que eles recebam Jesus. Mas às vezes Deus precisa mandar um terremoto. E esse terremoto vai chacoalhar a estrutura da família. Esse terremoto vai chacoalhar a estrutura dessa pessoa. E aqui entra uma palavra muito importante, que se chama discernimento espiritual. Presta bem atenção no que eu vou falar agora. Deus poderia ter mandado um terremoto como resposta. Mas se Paulo não estivesse com discernimento espiritual ligado, o que ia acontecer? Ele ia continuar dentro da cadeia, não ia falar nada para o carcereiro, ele ia ter se matado. Nenhuma salvação, mesmo Deus tendo mandado o terremoto. Então, quando nós percebemos o agir de Deus, é a hora da gente agir também, dizendo: opa, se Deus está mandando um terremoto, chacoalhando a minha família, chacoalhando, é uma notícia trágica, é uma situação horrível, é alguma coisa que está chegando, e está tremendo as estruturas. Aleluia. Agora o que eu faço? Agora é a minha hora de agir. Porque Paulo precisou agir depois do terremoto. E por que ele precisou agir? Porque ele percebeu, essa foi uma porta que Deus abriu. E ele salvou a vida daquele homem, dizendo a ele que não se matasse fisicamente. Mas ele salva a vida daquele homem, levando-o aos pés de Jesus, sendo o intermediário para que ele recebesse a sua salvação. Amados, tem muitos de nós que estamos dormindo, mesmo Deus querendo fazer grandes coisas. Deus manda um sinal e a gente não aproveita o sinal. Deus manda uma estratégia, a gente não aproveita a estratégia. Deus abre uma porta, a gente não aproveita a porta aberta. Você está entendendo o que Jesus fala? Orai e vigiai, ou vigiai e orai. Nós devemos estar atentos e pedindo: Senhor, quando o Senhor der a abertura, quando o Senhor chacoalhar, Senhor, eu quero aproveitar para ser instrumento do Senhor para a salvação dos meus familiares. Aproveitar no momento que Deus vai gerar para fazer o que precisa ser feito. Deus tem a parte dele e nós temos a nossa. A nós cabe orar e adorar diante das dores, e ir somando oração após oração, clamor após clamor, lágrimas após lágrimas, diante do Senhor. Mas há uma coisa muito interessante. Por que Paulo não estava desistindo? Ele se lembra do sonho que ele teve de um jovem macedônio aparecendo para ele de madrugada, enquanto ele estava dormindo, dizendo para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele sabia que havia muitas almas naquela cidade.
Então ele estava disposto a sofrer por causa de Jesus, mas ele sabia que Deus ia trazer almas aos pés de Paulo e Silas para que eles os encaminhassem, ensinassem, pregassem a respeito de Jesus. Não desista da sua família. Não desista dos seus. Meus queridos, cabe a você e a mim orar, entrar no mundo espiritual. Nem que a gente tenha um caderno de oração, ou tenha como cartas escritas em algum lugar onde a gente vai falar para Deus. E é importante que a gente coloque uma foto, que a gente veja aquela pessoa nas nossas orações e a gente diga: Senhor. E não é qualquer oração, não é uma oração: Senhor, quero que o meu filho, que a minha filha, que os meus pais venham para a igreja. Não. É uma oração que você vai pedir: eu quero que ele seja um grande homem de Deus, que ela seja uma grande mulher de Deus. Eu quero que a minha filha seja uma adoradora do Senhor, aos teus pés, seja uma jovem, uma mulher quebrantada. Eu quero que o meu pai seja um homem de Deus, homem de oração íntegro ao Senhor. E você vai completar a sua oração, não pedindo apenas para que a pessoa venha à igreja. Eu quero ver os meus pais servindo o Senhor. Eu quero ver os meus familiares aos teus pés, meu Senhor, se derretendo na tua presença, chorando diante do Senhor, sendo batizados no Espírito Santo. Aleluia. Eu quero ver a tua glória sobre suas vidas, Deus. Eu quero ver o Senhor agindo sobre eles, meu Senhor. Eu quero ver não somente eles sendo curados, mas eles orando pelos enfermos e eles sendo curados. Eu quero ver pela fé, Senhor Deus, os meus familiares, meu Senhor, não apenas entrando por aquela porta, mas dobrando seu joelho e caindo diante de Ti, Senhor, se arrependendo dos seus pecados, Senhor. Aleluia, nossa oração precisa ser completa nessa parte. Eu quero orar para que sejam grandes homens e mulheres de Deus. Meus queridos, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Deus não brinca conosco. Deus falou com você em algum momento dessa palavra? Aleluia. Eu quero chamar aqui à frente as pessoas que estão nessa campanha que nós estamos fazendo. E se você não estava semana passada, mas quer começar hoje, pode vir aqui à frente também.